Graça e paz a todos, amém? Quero convidar você a já estar abrindo a sua Bíblia no livro de Esther, no capítulo de número 1. Esther, capítulo de número 1. Esses acontecimentos, eles ocorreram nos dias do rei Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Do trono real, na fortaleza de Suzã, Xerxes governava seu império. No terceiro ano de reinado, ofereceu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Convidou todos os oficiais militares da Pérsia e da Média, e os príncipes e nobres das províncias. A festa durou 180 dias, e foi uma demonstração formidável da grande riqueza do império e da pompa e esplendor de sua majestade. Terminada a celebração, o rei ofereceu um banquete para todo o povo, e estava na fortaleza de Suzã, desde os mais importantes até os mais humildes. O banquete durou 7 dias, e foi realizado no pátio do Palácio Real. O pátio estava enfeitado com cortinas brancas de algodão e com tapeçarias azuis, presas com cordas de linho branco e fitas vermelhas e argolas de prata fixadas a colunas de mármore. Havia sofás com armação de ouro e de prata sobre um piso de mosaico de pórfiro, mármore, madrepérola e outras pedras preciosas. Amém? O que nos impressiona nos poderosos desse mundo? O que te faz sonhar acordado? Qual a capacidade que, ao seu ver, faria com que nos próximos anos a nossa nação, a nossa cidade, a sua vida fosse bem melhor? Seria uma melhor situação financeira? É isso que te faz sonhar acordado? São os números que muitas das vezes as pessoas vão lá jogar para apostar, para ganhar alguma coisa? O que você faria se essa noite você soubesse que na sua conta corrente ali tinha dezenas de milhões de reais? Que tipo de problema você acha com essa quantia exorbitante você iria resolver? Certamente, quando nós falamos de dinheiro, ele nos poupa inúmeras dores de cabeça. Alguns de nós, certamente, iríamos descansar dos boletos, iríamos, como as mulheres brincam, ir no shopping para desestressar e fazer compras. Os homens provavelmente iriam para outros lugares para também desestressar. Nós iríamos a restaurantes, iríamos viajar bastante, mas parece que todas essas formas de entretenimento, elas não chegam a nós de alguma maneira. Parece que tudo é meio ilusório. E nós nos perguntamos, quando olhamos esses homens poderosos, essas pessoas que transparecem nas redes sociais uma vida linda, uma vida bela, como essas pessoas conseguem? Como elas chegam lá? Parece que aqueles que mais têm são aqueles que mais recebem. Essas pessoas não se preocupam em procurar o mais barato quando a gente, na verdade, vai a um supermercado e fica preocupado com o preço do arroz, com o preço do óleo, com o preço do feijão. Essas são as nossas lutas diárias, percorrendo supermercados a fio e pesquisando ali nos encartes que tipo de desconto a gente tem, porque a gente precisa comprar da forma mais barata possível. Nós nos preocupamos, pois a maioria de nós que aqui está e aqueles que nos acompanham em casa, não são pessoas que são milionárias, são pessoas que vivem uma série de limitações de saúde, de dinheiro, de tempo,
e uma série de demais questões. É como se a gente estivesse em casa, enxergando a festa da vida pela janela. A gente abrisse ali a janela e começasse a enxergar que está acontecendo algo. Você já se sentiu assim em algum momento da sua vida? É como se nós ouvíssemos apenas o som das pessoas celebrando, alegres, tranquilas. A vida nessa terra às vezes parece uma festa de poder e uma festa de glória. Mas um tipo de festa para o qual eu e você, nós não fomos convidados. Nós até poderíamos participar dessas festas. Mas existe algo que faz com que a gente não receba o convite, que faz com que a gente nem sequer seja cogitado: a nossa identidade cristã. A nossa identidade cristã nos deixa de lado. E quando nós olhamos o livro de Esther, ele começa descrevendo justamente uma festa. E os poderosos dessa terra, como daquela época, eles viviam uma vida sem limites. Uma vida cheia de luxos, de glórias, pelas quais a humanidade ela anseia. Uma festa que eu volto a dizer para você, nem eu, nem você seríamos e fomos convidados. Porém, é necessário que nós não venhamos a nos iludir. O capítulo 1 aqui de Esther nos mostra que os sonhos de poder e luxo deste mundo são apenas ilusões e facilmente se tornam tirania e vergonha para cada um de nós. O livro de Esther ele é muito interessante, porque aqueles que cresceram na igreja, eles ouviram essa história várias vezes, como também ouviram a historinha de Daniel na cova dos leões. Quem nunca ouviu essa história, seja adulto, seja da melhor idade, principalmente as crianças? Mas quando nós vamos ouvir o que os nossos filhos recebem de Esther, as histórias são contadas dentro de um contexto adaptado para que eles entendam. E Esther muitas vezes é representada, é caracterizada como uma mulher santa e espetacular. Só que na verdade, quando nós vamos avaliar todo e qualquer personagem bíblico, ele se parece muito com a gente. Porque nós às vezes idealizamos os personagens, Esther, Davi, João, Elias, Enoque, Moisés, Abraão, como pessoas praticamente sem pecados ou sem defeitos. Quando, na verdade, nós olhamos para elas e elas têm dificuldades muito semelhantes e parecidas conosco. Essa história se passa aqui em Suzã, principal das cidades daquela época. Tempo grande, tempo glorioso, um império poderosíssimo, um império persa que substituiu a Babilônia e se transformou em uma superpotência. A Babilônia aqui ela foi central na história da região, sendo inclusive responsável pelo famoso exílio babilônico do povo de Deus que você conhece muito bem. Mas sabe o que é interessante? A história nos demonstra que impérios se levantam, mas os impérios também caem. E os poderosos babilônios, eles não duraram muito. Esse império, ele ia da Índia à Etiópia. 127 províncias, contextualizando para você hoje. E nós temos aqui o rei Assuero, que é o mesmo Xerxes I. A dinastia dos reis persas, ela é repleta de homens que acabam transformando ou sendo o ideal do que nós queremos. Poderosos, cheios de ideias, também ideias de grandeza. Xerxes I, ou Assuero, a depender do nome que você queira adaptar e trazer para o seu vocabulário, ele era tratado como um deus. Ele era tratado como uma divindade, alguém com poder
total, alguém a quem as pessoas deveriam prestar reverência e adorar. Mas diante de todo esse cenário, o que essa história tem a nos ensinar? É justamente isso que eu quero desenvolver com vocês hoje, que eu quero mergulhar, que eu quero navegar. O livro de Esther, ele demonstra como Deus age no dia a dia das nossas vidas. Mesmo em contextos onde as pessoas não têm temor e nem estão crendo em Deus e também não o obedeçam. Só que a forma de Deus agir, muitas das vezes, ela parece que não é captada pelo nosso olhar. E por mais que a gente melhore colocando um óculos, colocando uma lente ou fazendo até uma cirurgia, parece que essas coisas elas não conseguem ser captadas pelo nosso olhar humano. Porque existe uma diferença entre o que eu consigo captar humanamente e entre o que eu consigo captar com o olhar espiritual. Existe uma diferença muito grande. E quando você lê o capítulo, você não encontra uma menção sobre o nome de Deus. Só que lembremos aqui essa noite, Deus age de formas que não são tão óbvias a cada um de nós. Ele não aparece como cada um aqui deseja. Ele não aparece como eu quero, como eu espero. E aqui nós temos uma vida no palácio, uma vida na casa da Pérsia, que parece ser muito estranha. E aqui nós estamos começando a aprender sobre viver num lugar hostil, onde a nossa fé, onde as nossas crenças, elas são sufocadas. Nós moramos no Brasil, moramos no estado do Maranhão, mais precisamente na cidade de Timon. E aqui ainda não é uma China, uma Coreia do Norte, ou alguma nação onde o evangelho é sufocado, suplantado. E inclusive nós vivemos uma vida diferente da vida que Esther vivia. Mas tem uma coisa que é muito semelhante. Quando nós falamos de exílio, nós lembramos imediatamente do livro de Daniel. Entretanto, os personagens, Daniel, Ananias, Misael, Azarias, foram levados para a Babilônia, tendo conhecido a vida em Israel. Eles tinham um ponto de referência, eles tinham uma história. O nosso caso aqui hoje é totalmente diferente. Nós nunca estivemos na Terra Prometida. Nós apenas ouvimos a história. Mas nós também conhecemos o exílio. Nós temos como base uma sociedade que não abraçou os valores do reino e que a cada dia surgem novas formas de pensar, novas formas de agir, que elas vêm de encontro, como uma flecha, como uma bala que quer ultrapassar os nossos valores e que quer ferir de morte a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O que a sociedade tenta vender para cada um de nós é que ela oferece, ela coloca num prato, com um cardápio pré-determinado, onde você olha todas as opções, uma vida cheia de felicidade e de liberdade. E quando nós vamos observando isso, parece que nós temos um confronto com a nossa religiosidade, com a nossa identidade, porque a gente vem para a igreja domingo após domingo, quinta após quinta, quarta após quarta, a depender da sua comunidade, outros dias mais, e aí você olha para a janela de novo, abre a janela, e você vê lá aquela pessoa que não teme a Deus, celebrando, gritando, vibrando, e parece que tudo na vida dela aparentemente está dando certo. Ela está com carro, ela está com a casa, ela está com dinheiro, ela está ali planejando uma viagem para Cancún, para Miami. E você está ali, sem saber
o que vai comer. E quando nós olhamos isso, nós meio que dizemos, a minha vida parece travada. Para aqueles que frequentaram outras igrejas, o linguajar seria, a minha vida está amarrada em alguma coisa. Parece que eu não alcanço e a minha mão não chega nessa tal felicidade que Deus prometeu. E toda essa inquietação nos traz um sentimento, parece que a gente não se sente em casa. E você que está aqui essa noite, talvez seja parecido comigo. Se eu passo muitos dias longe de casa, eu já fico meio que inquieto. Quem é que não gosta ali do seu colchão? Quem é que não gosta da sua casa, do seu conforto, do seu lugar? Você se sente bem. Por mais que você vá para um lugar maravilhoso, seja bem recebido no hotel 5 estrelas, bate aquela saudade, mesmo que o teu colchão seja velho, mesmo que a tua casa não seja uma casa de luxo, porque ali você se sente em casa, acomodado, em conforto. A vida, ela é dura para quem não abre mão da sua identidade. Mas como cada um de nós que está aqui hoje reage a tudo isso? Qual a sua reação? Qual tem sido a nossa postura diante de todas essas questões? Qual tem sido a sua postura? Os persas não eram como os assírios e outros povos, eles eram mais razoáveis, eles não eram tão agressivos, por assim dizer. Eles não mexiam com os reis das províncias, desde que eles não desobedecessem o império. E com isso, eles poderiam ter uma vida boa, tranquila, adorando o seu Deus de origem, mas também tinha ali um preço. Eles precisavam continuar adorando outros deuses, os deuses do império. E há um texto na palavra de Deus que eu quero que você abra agora. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 4. Êxodo, capítulo 20, versos de 1 a 4. Então o Senhor deu ao povo todas estas palavras. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o libertou da terra do Egito, onde você era escravo. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Esse texto ele é bastante claro. Deus coloca uma ordem clara. Não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa, seja no céu, seja na terra, seja no mar. Mas qual é o nosso grande problema hoje aqui? A nossa cultura, ela não se queixa, ela não se importa quando a gente é perguntado, você crê em Deus? A gente responde, sim, eu creio. Essa não é a queixa e eles não se sentem afrontados ou incomodados com isso. Mas a queixa das pessoas é porque nós dizemos o seguinte, eu creio em um Deus único, eu não creio em outros deuses. E aí nós lembramos as palavras de Jesus, em João capítulo 14, verso 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus no Novo Testamento disse claramente, eu sou o único caminho, eu sou a única porta. E a sociedade já dizia naquela época que existiam vários caminhos, como hoje também. E quando nós dizemos que a nossa identidade nos leva a crer num único Deus e não em vários deuses, ou naquilo que os homens creem e pensam, isso vai fazer com que nós não aceitemos a relativização dos nossos princípios sobre a nossa vida, sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre a liberdade de escolha.
A gente não negocia essas coisas, elas não estão num pacote, para que a gente diga, está aqui o meu corpo, está aqui a minha sexualidade, está aqui a minha liberdade de escolha, sociedade, senhores deste tempo e desta geração. A gente não negocia isso. Mas essa geração, essa cultura a qual nós estamos inseridos, ela cria os seus próprios ídolos. E sabe qual o ídolo mais fácil da gente criar? Um ídolo à nossa imagem e semelhança. Um ídolo que faça a nossa vontade. Um ídolo que represente os nossos anseios. E essa sociedade, ela diz para você, diz para mim, todo dia, todo momento, nas redes sociais, nas esquinas, no supermercado, na escola, na televisão. O meu ídolo te cura, o meu ídolo, ele entrega o que você deseja, desde que você adore e viva de acordo com essa cultura. A maioria de nós aqui está, mas temos na nossa casa, na nossa família, pessoas que têm como ídolo o carnaval. Que não abrem mão disso, que quando chega a época do carnaval, há um conflito gigante. E não é nem desde a sexta-feira, desde a quinta-feira a pessoa já está ali ansiosa, porque o carnaval é uma festa totalmente diferente das demais. Parece que tem um quê ali que arrasta as pessoas de uma forma que até mesmo nós nos surpreendemos. E o carnaval, apenas pincelando, é uma das coisas que são idolatradas pela nossa sociedade, no caso brasileira. É um ídolo onde as pessoas caminham para aquele lugar para satisfazer a sua própria vontade, principalmente no que se diz a sexualidade, a liberdade de escolha. Só que esses ídolos, eles são criados à imagem de um personagem que tinha liberdade, que tinha a presença de Deus e que tinha uma casa confortável. Você lembra dele? Adão. Você lembra dela? Eva. Música até que a gente lembra do próprio carnaval, que fica aqui na nossa mente antiga. E esses dois personagens, com toda essa liberdade de escolha, eles representam, eles são a imagem de um ser humano caído, de um ser humano desesperado, de um ser humano longe de Deus, de um ser humano afastado do Senhor. Esse é o tipo de imagem que Adão e Eva representam. Mas a palavra de Deus diz uma coisa, que toda cultura, que toda sociedade, e que todo ser humano sem Cristo, ele não prospera, ele não evolui, ele não cresce, ele não tem salvação. Ele não desfruta dessas coisas, porque a imagem dele é a imagem do velho homem, do Adão e da Eva caídos. A sociedade representa isso sem Deus. Mas sabe o que é que acontece? É como se a gente estivesse sendo igual um gatinho ou um cachorro que fica ali quando você está na mesa, esperando cair as migalhas dos poderosos dessa terra, desse mundo, dessa sociedade, à espera de pegar alguma coisa. E a gente vai e negocia princípios com uma facilidade por migalhas, por coisas pequeninas. E a gente passa a deixar de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Senhor do Universo, em troca das migalhas dos poderosos. Em troca de um pouquinho daquilo que a cultura pode me dar, porque eu olho para aquilo e digo, isso me parece felicidade. Isso me parece um combustível para ser feliz. E essa semana, um personagem do meio evangélico, que era o pastorzão, o Daniel Pax, ele estava falando justamente sobre o conceito de felicidade.
onde num vídeo que viralizou ele dizia que não existia essa felicidade em Jesus. E nós costumamos cantar aqui na igreja: aquele que está feliz, diga amém, bata palmas, grite aleluia. Mas ele não percebeu que o olhar que ele estava colocando não era o olhar daquele que estava com a identidade do reino, mas com a identidade desta terra. E quando nós estamos com a identidade dessa terra, é impossível sentir a real felicidade que Cristo nos dá, que Ele nos concede. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem adorado os ídolos desta geração em troca de migalhas, em troca daquilo que cai da mesa dos senhores deste mundo? Qual tem sido a sua postura? Quando nós olhamos esse texto, nesse mesmo terceiro ano do reinado, e você vê isso muito dos versos de 4 a 9, a festa ela começa. E essa festa ela tinha um propósito: demonstrar glória e poder do rei. Ele monta essa festa para impressionar as pessoas. E ele manda convites aqui a militares e a políticos. O verso 4 destaca que o rei mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza. Não perca de vista que ele se tem como um Deus. E quando nós olhamos toda essa perspectiva do que a festa traz, agora imagina comigo aqui, um palácio com 36 colunas, cada uma com mais de 20 metros de altura, entalhadas com belíssimos ornamentos, detalhes de ouro e coberturas de seda. Imagina isso. E o rei faz uma festa que não dura um dia, mas dura 180 dias, literalmente, como nós dizemos aqui no interior, de farra. Assuero Xerxes primeiro quer dizer para o mundo, para os presentes, para todos aqueles que ali estão: eu sou o cara. Está vendo esse palácio? Está vendo toda essa festa? Isso demonstra quem eu sou. E ele certamente demonstrou seus troféus, seus tesouros, seus artefatos que foram levados de conquistas militares. Ele oferta 6 meses de festa. Que rei nesse mundo poderia ofertar uma festa dessa magnitude? Só que o primeiro movimento, a primeira festa, aquilo que ele quer demonstrar de forma clara, é para os nobres, é para o povo chique. E no verso 5 começa a festa daquilo que nós chamamos de baixo clero, do povo pobre, do povo que não tinha nada. E esse povo tinha apenas 7 dias de festa. A festa dele só durava 7 dias. Só que tinha dança, tinha música e, claro, muita bebida. Alguma coisa parecida. Os vasos para as bebidas eram taças de ouro. As pessoas bebiam vinho em taças de ouro. A questão é: Assuero Xerxes I estava dando tudo isso de graça? Ele estava dizendo: gente, vem para cá, vem aqui para o palácio, comam, bebam, participem de todos esses dias de festa, porque eu sou um rei bom. Será que era isso? Será que ele não estava querendo cobrar nada em troca? Na maioria das vezes, a generosidade dos poderosos, ela está ligada a algo que nós chamamos de controle. É como a gente nos dias atuais, quando um político diz para a gente que vai fazer algo de bom para a população, a gente já fica assim de orelha em pé e diz: rapaz, esse cidadão, ele está querendo alguma coisa em troca. A gente já fica desconfiado. O cara diz: eu vou asfaltar a tua rua, eu vou calçar a tua rua, agora vai ter isso, vai ter aquilo na cidade. A gente já fica ali, uma forma inquieta e dizendo:
ele quer alguma coisa em troca. E Assuero, no verso 8, ele cria uma lei que dizia que não havia obrigação de beber. Os poderosos, eles criam regras que visam criar regras para controlar. Onde eles querem ditar e dizer o que é positivo ou negativo numa sociedade. E tudo isso sem Deus. Agora, quando lemos sobre essa festa, qual é a sua reação quando você viu que as pessoas bebiam em taças de ouro, que tinha toda uma estrutura, que era um palácio maravilhoso? Qual é a sua reação? Você desejaria um convite para ir para esse lugar? Você se sentiu tentado a participar? Quando você vê seus amigos em festas chiques, restaurantes maravilhosos, como é que fica o seu coração? Como é que fica a sua alma? Esse mundo, ele tenta nos fisgar e dizer o seguinte: luxo, poder e glória são as engrenagens que te levam para cima. É o que esse mundo diz. E muitas vezes nós queremos ser parte de tudo isso. Sabe aquele crente que diz o seguinte: eu vou sentar nessa mesa, as pessoas estão bebendo uma cervejinha, mas não tem problema eu tomar um pouquinho. Afinal de contas, a Bíblia não proíbe beber. A Bíblia diz que o problema é a embriaguez. Nós achamos que todo tipo de festa, com todo tipo de tema, é válido e é apenas uma besteira cultural. Os crentes mais modernos, eles dizem isso. Mas tem um Senhor no Novo Testamento que ele é implacável. E ele dá duas orientações e eu quero que você acompanhe essas duas orientações comigo. Romanos, capítulo 12, verso 2. Romanos, capítulo 12, verso 2. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele é categórico à igreja em Roma. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Paulo está dizendo que comportamentos e costumes deste mundo não devem ser um padrão para a gente. Ele diz que o que deve gerar transformação em nós é uma mudança pelo nosso modo de pensar. Mas agora caminha mais um pouco e vai para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso de número 12. Olha o que esse texto diz. Tudo me é permitido. Se a gente ficasse só com essa parte do versículo, qual seria a nossa reação? É que a gente ia vibrar? Mas Paulo continua. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Paulo diz que o que muda a nossa percepção é a forma como nós pensamos. Não adianta nós ditarmos dentro da cabeça, porque isso vai impedir o pecado no coração delas. Não. Paulo apela e ele diz que o que muda as nossas atitudes mundanas, seculares, que são pecado,
é um modo de pensar transformado não pela cultura, não pela religiosidade, mas pela palavra de Deus. Porque assim eu experimento a boa, agradável e perfeita vontade não dos poderosos, mas de Deus. O mesmo Paulo diz que eu posso fazer tudo. Tudo. Mas o mesmo Paulo diz, será que isso convém? Porque Paulo está dizendo que quando eu faço tudo que eu quero, absolutamente tudo, eu me torno escravo da minha vontade. E quando eu me torno escravo da minha vontade, na verdade, troque para escravo do pecado. E sabe o que é que acontece? Muitas das vezes nós estamos no meio do povo de Deus e a gente tem trocado a nossa identidade celestial por uma identidade mundana. A nossa forma de vestir, ela passa a ser uma forma semelhante ao do mundo. A nossa forma de falar passa a ser semelhante à do mundo. A nossa forma de agir passa a ser semelhante à do mundo. Porque a gente está querendo ainda as migalhas deste tempo. E isso cabe a cada um de nós refletir. Isso cabe a você homem, a você mulher, jovem, adolescente, casado, da melhor idade, identificar esses problemas na sua vida. Perceber de que forma você tem se encaixado. A igreja hoje como um todo, ela tem sofrido demais porque nós perdemos a capacidade de discernir entre o que é certo e entre o que é errado. Quando na verdade o papel pastoral, é claro que tem o quê da exortação. Mas meu querido e minha querida, se você durante a semana não tem o Espírito Santo trabalhando em você, te incomodando por coisas que precisam ser trabalhadas na sua vida, não serei eu ou o pastor Ramon que vamos dar jeito. Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É Ele que vai lá e diz, transforma o teu pensamento, transforma o teu comportamento, transforma a tua vida. Mas nós temos aqui um rei que ainda não estava contente com tudo aquilo que ele tinha feito. Ele manda uma comitiva de 7 eunucos buscar a rainha Vasti em um banquete que estava acontecendo paralelo com as mulheres. Mas o que é que ele queria com a Vasti? A Bíblia diz que ela era muito bonita, mas muito mesmo. E o que é que nós temos? O rei pede que ela venha com a coroa real. Mas qual era o objetivo do rei? Ele queria exibir Vasti como um troféu para os seus convidados. Mas aí nós temos uma atitude dos versos de 10 a 22, onde descrevem isso, em toda a seção do capítulo, onde Vasti faz assim com o dedinho, ó. Não. Ela diz não a ele. Ela se recusa. Imagine os eunucos tendo que dar essa notícia a alguém todo-poderoso que poderia fazer qualquer tipo de coisa com eles ou com qualquer outra pessoa. Dizendo, rei, a rainha se recusou. Qual é a reação dele? Ele fica enfurecido. Você já esteve diante de alguém com raiva? Diante do seu esposo, da sua esposa com raiva? Se tem uma coisa que eu aprendi é a seguinte, não deixe a sua esposa com raiva. Porque uma mulher com raiva é um negócio complicado. Vocês concordam, maridos, aqui essa noite? Todo mundo está dizendo amém. Tem gente até sorrindo, virando até de lado com medo da esposa. Porque está do lado assim, é um negócio complicado. E aqui nós temos um rei que está enfurecido. Ele quer mostrar poder.
Porém, ele não detém o maior poder. Ele tinha tudo, materialmente falando, em termos políticos, militares, mas ele não controlava o coração da sua esposa. Ele não tinha poder sobre o coração da rainha. Esse homem todo-poderoso, o dono do Império Persa, não conseguiu obrigar uma simples mulher a fazer a sua vontade. E sabe qual o recado que isso traz para a gente? É que nenhum reino dessa terra pode mandar no nosso coração. É que nenhum governante, que nenhum poderoso, que nenhuma cultura pode mandar aqui no nosso coração. Vasti ganha punição, ganha constrangimento, mas ela deixou uma lição. Nenhum reinado, nenhuma cultura, ela pode controlar os nossos comportamentos, a não ser que nós permitamos. A notícia para a gente é: a sociedade está ruim, os tempos estão maus, mas é possível resistir. Nós olhamos para esse mundo e temos a impressão que não é possível salvar os nossos filhos dos filmes terríveis, dos desenhos terríveis, da escola onde tem meninos e meninas com comportamentos e ideias diferentes dos nossos, em termos de valores. Às vezes pensamos e até negligenciamos que discipulado não serve na igreja. Para que eu vou mandar meu filho para ser discipulado? Para que eu vou estar vindo à reunião de líderes? Para que eu vou me capacitar? Para que eu vou participar de um congresso? Para que eu vou investir na vida dos meus filhos? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não investe na tua formação, na tua identidade, não dá o melhor daquilo que o reino de Deus tem para oferecer para a tua família, você está numa situação delicadíssima. Tudo o que acontece dentro da igreja, tudo o que nós fazemos, onde o Senhor é Rei soberano, tem impacto direto na formação dos teus filhos e na tua própria formação e na tua identidade. O rei aqui, ele ouve aqueles que estão próximos, os seus conselheiros. E ele tem uma brilhante ideia de que cada homem iria mandar em casa agora. Assuero queria mandar em cada detalhe, mas a maior tolice dos poderosos é achar que suas leis não irão, aliás, irão mudar as pessoas. Os governantes são gentis até o ponto que eles são contrariados. Mas nós falamos aqui no início que Deus atua mesmo quando nós não percebemos. Mesmo em meio a poder, glória, o nome do Senhor, ele é exaltado. É por isso que eu quero deixar um recado para você, mais um. Não se impressione com as glórias dessa terra. Não se impressione com tudo aquilo que as pessoas demonstram de poder, de riqueza, de histórias maravilhosas. Não se deixe levar por esse tipo de coisa. Porque a chave para uma vida feliz, uma chave para uma identidade cristã correta, não no sentido neopentecostal, mas no sentido bíblico, é ter Jesus como centro da sua vida e é ter a palavra dele como a tua regra de fé e de prática todos os dias da tua vida. Por isso que em Lucas capítulo 12, verso 15, há um texto que fica bastante claro e importante para mim e para você. Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade dos seus bens. Não permita ser controlado e moldado por esse mundo. Lembre-se, toda tirania que talvez venhamos a viver nessa nação, desigualdade que já vivemos, opressão, o Senhor Jesus nos garante
E quando ele retornar, tudo isso vai acabar. Todas as dores, tudo aquilo que o pecado representa será exterminado. Porque essa cultura e tudo o que ela representa vai ser destruído. Mas que tipo de rei você anseia? Um rei bom, um rei manso, um rei justo, que é o Senhor Jesus, ou os reis desta terra? E talvez você chegou aqui dizendo: eu já vivo na casa da Pérsia, que é a minha própria casa, onde eu me sinto estrangeiro, porque somente eu tenho fé em Jesus. Talvez no seu trabalho você se sinta estrangeiro na casa da Pérsia, porque todos que estão ao teu redor são pessoas que professam uma fé diferente do que a sua e até te oprimem. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: que mesmo quando você não conseguir enxergar diante das opressões, das dificuldades, das angústias, dos temores, de uma cultura que sufoca, Deus continua agindo e trabalhando em silêncio em nosso favor. Amém? Deus nunca deixa de trabalhar. Deus nunca deixa de atuar, mesmo quando você estiver vivendo os dias de maior hostilidade da sua vida e de opressão. Quando você se achar sozinho e distante, desamparado, angustiado, lembre-se que o Senhor está contigo e que Ele deseja que você olhe para o alto e não para baixo, onde essa terra apenas aponta para aquilo que vai ser consumido e destruído, porque não tem um real valor. Enquanto muitos estão nesse momento enganados, cegos pelas vendas do pecado, correndo atrás de treios elétricos na Bahia, em todo o Nordeste, em blocos de carnaval, e teu coração está apertado porque talvez tenha algum familiar seu envolvido em alguma coisa como essa. Ore a Deus hoje e diga: Senhor, incomoda e faz com que ele se sinta um estrangeiro, porque eu quero que ele se sinta parte e identificado com o povo de Deus. Ore, clame, mas agradeça, porque Deus te resgatou desse mundo de aparências e te trouxe para o mundo da verdade, que é Jesus. Amém?